Olá, alunos, tudo bem com vocês? É o seguinte, como eu havia dito em sala de aula, eu gravaria a resolução dos exercícios propostos para a semana, até porque semana que vem é prova, não teria como resolver semana que vem, e bem como eu faria a revisão para a prova de vocês. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Essa questão aqui está bem especificada lá no últimos slides que eu coloquei lá na plataforma do Google Classroom. Lá está escrito direitinho qual é a página, qual é o volume, qual é a questão e assim por diante. Os pneus de um automóvel foram calibrados a uma temperatura de 27 graus Celsius. Suponha que a temperatura deles aumentou 20 graus Celsius devido ao atrito e contato com a estrada. Realmente. Geralmente o carro vai viajando e justamente por causa desse atrito, a temperatura, o arzinho lá dentro, né, também esquenta um pouco. Considerando desprezível o aumento de volume, ora, temos um Sherlock Holmes aqui, ó. Olha só o que temos aqui. Pode ser desprezado esse aumento do volume, ou seja, dentro desse processo nós vamos ter uma transformação, o quê? Diz para mim, se eu não tenho variação de volume, é isocórica. Onde, nesse caso, o volume vai ser... Tá horrível isso aqui. Constante. Então, vamos dar continuidade. O aumento percentual da pressão dos pneus foi... Então, vamos lá. Passo a passo. Primeira coisa, a gente deve exprimir uma relação para todas essas relações de temperatura e de pressão. E volume também, né? Vamos ver o que a gente consegue disso. Como explicado em sala de aula, a gente pode, para a lei geral dos gases ideais, nós vamos ter a nossa fórmula POVOTO PVT. Como dito, foi desprezível o aumento do volume, ou seja, basicamente, a volume inicial vai ser igual ao volume final. Com isso, nós chegamos à nossa expressãozinha. Professor, qual é essa expressão? Essa daqui que nós já trabalhamos em sala de aula. Pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final dividido pela temperatura final. O que mais disso daqui, professor? Vamos lá. Ele disse que a temperatura... aliás, vamos fazer um esquema aqui do pneu, para poder ficar mais visível. Então está aqui nosso pneuzinho. Lembrando que não é pneu. Não queira matar um professor de português com isso. O P é mudo. Então, aqui a temperatura inicial é de 27 graus Celsius. E logo em seguida, o que nós vamos ter é um aumento dessa temperatura. Então, o que vai acontecer com a pressão? Primeira coisa, só relembrando, para a transformação isocórica, nós vimos que a relação entre pressão e temperatura são diretamente iguais. Diretamente proporcionais, falei errado. Então vai aumentar 27 graus, ou seja, 27 mais 27 dá 54 graus Celsius. Show! Professor, como é que a gente vai estabelecer essa relação aqui, a temperatura? A temperatura já vai ser essa? Não. Como eu disse para vocês, a temperatura há de estar sempre em unidade de Kelvin. Então, para isso, vamos converter. Temperatura inicial, nesse caso, é igual a 27 graus.
convertendo isso, somando. Vamos ver como a gente vai converter isso. Lembrem, preste atenção aqui para mim. Provavelmente eu estou aqui embaixo. Para converter de graus Celsius para Kelvin, eu vou somar 273. E se eu converter de Kelvin para graus Celsius, eu vou ter que subtrair, diminuir 273. Esse é o conteúdo que nós já estudamos lá no começo do nosso ano. Então, só fazendo essa revisão, que vai ser muito importante para a prova de vocês. Então, 27 com mais 273 dá 300 Kelvin. Depois façam essa conversão aí para vocês. A temperatura final, nesse caso aqui, ele disse que aumentou 27, ou seja, 27 com mais 27 dá 54 graus Celsius. Convertendo isso para Kelvin, a gente já viu que 27 vai dar 300 kelvins. Com mais o outro 27 vai dar 327 kelvins. Só fazer a conta aí na paz, no amor de Cristo, vocês vão chegar exatamente a essa resposta aqui. Continuando, deixa eu só separar aqui para poder ficar tudo bonitinho. Continuando, agora a gente precisa relacionar isso daqui, ó. A gente vai pegar essa relação, vai colocar para cá. Então, substituindo, o que a gente quer é o aumento percentual da pressão, ou seja, a gente quer descobrir qual é a pressão final. Qual é a relação da pressão final com a relação inicial, para saber quantos por cento foi aumentado. Continuando, pressão inicial, a gente tem aqui, temperatura inicial nós temos que é igual a 300 kelvins. Pressão final a gente não sabe ainda, queremos descobrir a relação com a pressão inicial, e a temperatura final vai ser 327. Esse 327 aqui está dividindo, ele vai para lá multiplicando e vai ficar só o pezinho aqui sozinho, né? Então, já colocando aqui esses dois juntos, vai ficar 327 dividido por 300 vezes a nossa pressão final. Eu, sagaz, já fiz essa conta anteriormente para economizar tempo. 327 por 300, isso dá aproximadamente igual a 1,09 e multiplicado pela pressão inicial. Pessoal, agora é matemática. Matemática que vocês estudaram lá, se não me engano, com o professor Glauton. O que nós vamos ter aqui? 1,09, a gente quer converter para porcentagem. O que eu devo fazer? Eu devo multiplicar por 100. Então, para isso, multiplicando isso por 100, nós vamos chegar a... Se eu não me engano, minha tela está aqui. Eu não sei se vai cobrir. Mas se cobrir, depois eu faço uma edição. Escrevo em outro lugar. A nossa pressão final vai ser igual a, multiplicando por 100, vai ficar 109% da pressão inicial. Opa, opa. E assim a gente chega à nossa resposta final. Ou seja, vamos lá. O aumento percentual de quanto vai ser? Eu tinha a pressão inicial e depois disso a minha pressão final vai ser 109%. Ou seja, 109%, vou destrinchar para vocês porque eu já dei a resposta direto. Mas para aqueles que ainda estão perdidos, eu vou reexplicar isso daqui. Então, pressão, isso é a mesma coisa que... Aqui, 1,09 é a mesma coisa que 1 mais 0,09 multiplicada pela pressão final. Fazendo um chuveirinho aqui, somando esses dois aqui dá o mesmo valor. Pressão, isso aqui vai ser P0 mais 0,09 da pressão inicial. Ou seja, a pressão final vai ser a pressão inicial
mais o quê? 9% da pressão inicial, ou seja, ele é a pressão inicial mais esse tantinho, e justamente esse tantinho foi o quanto aumentou, ou seja, 9%. E com isso nós chegamos à nossa letra C. Qualquer dúvida depois é só colocar aí nos comentários aqui. Um gás ideal ocupa um volume V0 a pressão P0. O gás é então submetido a uma variação de pressão, mantendo seu volume constante, de novo, isocórica, de modo que sua energia interna atinja o dobro do valor inicial. A pressão final do gás será, já colocando aqui direto, ele quer a pressão final. Mesmo processo, já como é mesmo processo, eu vou colocar aqui logo a nossa relação. Pressão dividido pela temperatura inicial, que nós acabamos de ver, pressão final dividido pela temperatura final. Coisas que vocês precisam lembrar lá das outras aulas. Como eu disse para vocês, a temperatura vai estar diretamente relacionada com a energia interna. Então, pensa, poxa, eu tenho meu gásinho lá. Minha energia interna, pelo modelo ideal que nós estudamos, vai estar relacionado à energia cinética dele, ou seja, a energia relacionada à velocidade dela. Então, se eu dobro a minha energia interna, o que vai acontecer? Também vai dobrar a minha temperatura. Então, com isso, nós chegamos a uma outra relação, que o que? A temperatura final vai ser o dobro da temperatura inicial. Se vocês também são sagazes, nós temos uma relação diretamente proporcional entre temperatura e pressão. Logo, vocês já sabem que, só por isso daqui, a resposta final vai ser 2 vezes a pressão inicial. Mas, de qualquer forma, vamos fazer aqui a nossa questão. Continuando, a gente quer saber o nosso P final. Vou colocar aqui, tudo bonitinho. Cadê? Vou fazer o famoso cruz credo aqui, para a gente chegar à nossa relação. Ó. P0 vezes T igual a P vezes T0. Agora eu vou isolar o nosso P, que é o que a gente quer descobrir. Então, o P está aqui bonitinho. Esse T0 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, o nosso Pzinho vai ficar sozinho. Então, vai ficar P0, vou só reescrever isso daqui, T dividido pela temperatura inicial. Como nós descobrimos, a nossa temperatura final vai ser 2 vezes a nossa temperatura inicial. Com isso, nós chegamos que P0 igual a 2 vezes a temperatura inicial, dividido por T0. Só coloquei aqui. Recapitulando, isso é uma transformação isocórica, meu volume é igual, e a questão para matar esse problema era o seguinte: ter lembrado lá daquelas aulas que nós tivemos lá no começo, e eu disse para vocês que a energia interna vai estar relacionada com a temperatura. Se eu aumento minha energia interna, eu vou aumentar a minha temperatura. Se eu dobro a minha energia interna, eu também vou dobrar a minha temperatura. Com isso, nós chegamos a essa relação, que a temperatura final vai ser o dobro da temperatura inicial, porque dobrou a energia interna. Depois disso, eu só cheguei aqui àquele exercício que a gente fez exatamente em sala de aula. Nós chegamos aqui no nosso Wolverine, cortei o T0 com o meu T0, vai ficar só o 2. Ou seja, acabou que eu nem precisei utilizar o outro lado, né? Que a nossa pressão final vai ser 2 vezes a nossa pressão inicial. Lembrando que não precisava fazer conta. Eu disse para vocês em sala de aula que, nesse caso, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E se eu dobro a minha temperatura, como consequência disso, eu também dobro a minha pressão. Ok? Só uma revisão básica aqui agora para a nossa prova. Revisão para a prova mensal. Relações de gráficos. E se eu tenho um gráfico que relaciona a temperatura... Vamos esquecer de temperatura, agora é a parte de mecânica, né?
clássica. Aqui nosso Tzinho é tempo, que relaciona aceleração com tempo. Como eu disse para vocês, se eu calcular a área debaixo desse gráfico aqui, ou seja, entre a minha reta e o meu eixo das abscissas, essa área vai ser numericamente igual à variação da minha velocidade. Mesma coisa se eu agora considerar a velocidade com o tempo, se eu calcular essa areazinha aqui embaixo, reiterando, isso aqui pode cair na prova de vocês, estudem isso daqui e revejam os exemplos. Essa área vai ser numericamente igual à variação de espaço, ou seja, o quanto ele se deslocou. A aceleração média, como eu disse para vocês, é a taxa de variação da minha velocidade. Por exemplo, se eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que o quê? A cada segundo a minha velocidade está aumentando 2 metros por segundo, ou seja, se ele partiu do repouso 0, 2 metros por segundo, 4 metros por segundo e assim por diante a cada segundo. Lembrando que variação de velocidade é velocidade final menos a inicial. Tomem cuidado com relação, por exemplo, do objeto estar freando. Aqui, geralmente, a velocidade V vai ser menor do que esse V0. Como consequência, isso daqui pode ter um valor negativo para esses casos. De novo, temperatura, falando temperatura. Embola, né, essas dois conteúdos seguidos. Instantes de tempo final menos inicial, ou seja, instante de tempo final vai estar relacionado à velocidade final, assim como a questão aqui desse tempo inicial com a velocidade inicial. E só mesmo para terminar nossa revisão, movimento uniformemente variado, só lembrar do sorvetão e do vó e vô. Provavelmente agora eu devo estar aqui, onde eu estou aqui, deve estar cobrindo, mas essas equações estão muito bem explicadas e explicitadas lá na plataforma, nos slides. Para vocês, consideração para a prova, que eu também falei em sala de aula, mas é bom lembrar. Para a título que está lá, sempre a gente considerar que ele partiu do repouso, imagina que ele está sempre saindo... Vamos recapitular isso. Se na questão ele falar que ele saiu da origem, essa minha posição inicial é igual a 0. Fora isso, depois é só fazer a questão com bastante calma. Lembrando isso daqui, a equação horária da posição, ela relaciona para um instante de tempo qual é a minha posição, e esse aqui de baixo é a equação horária da velocidade, ou seja, para um instante de tempo, eu quero saber qual é a minha velocidade. Para isso eu preciso descobrir qual é a minha velocidade inicial, se ele partiu do repouso, a velocidade inicial é igual a 0, e eu vou ter uma determinada aceleração para ele, ok? Feito isso, beijo do gordo para vocês, estudem, refaçam as questões e para a prova, olhem direitinho as questões que a gente fez em sala de aula, tá bom? Um abração e até a próxima.